Na aula de hoje nós vamos estar falando a respeito de probabilidade, tá? Nossa unidade 1 fala de probabilidade estatística, mas nessa aula em específico nós vamos estar trabalhando apenas com probabilidade. Probabilidade, pessoal, é a mesma coisa, ou a probabilidade se dá através de uma razão. O que é razão em matemática? Razão em matemática é a mesma coisa que divisão. Então, vou descer um pouquinho aqui, ó, já preparei um pouquinho mais as coisas, já tem um exemplo ali, né? Mas probabilidade é uma razão, é uma divisão dos casos favoráveis com os casos possíveis. Todo problema que eu vou ver se tem uma chance de alguma coisa acontecer, tem a chance dos casos favoráveis e tem o total de casos, né? Os casos possíveis, o total de casos. Então veja bem, no primeiro exemplo aqui a gente já vai entender isso, tá? Exemplo 1. No lançamento de dois dados simples, qual a probabilidade da soma dos dados ser 5? Então eu vou jogar dois dadinhos, tá? Por exemplo, vai cair lá 2 e 3. 2 mais 3, 5. Então eu quero saber qual é a probabilidade, qual que é a chance disso acontecer. A chance disso acontecer pode ser dada de duas formas, ou em forma de fração, tá? É que tem dois tipos de respostas possíveis. Eu posso colocar a resposta em forma de fração, tipo assim, ó, uma chance em 10. Não é essa a resposta, daqui a pouco a gente vai ver a resposta. Ou eu poderia colocar também, ó, a chance disso acontecer é 10%. Ou vai ficar em forma de fração, tá? Ou então vai ficar em forma de porcentagem. Deixa eu apagar isso aqui e vamos para os cálculos, a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona a probabilidade. Então veja bem, vou lançar dois dados. Eu tenho aqui abaixo uma lista de todos os casos possíveis de combinação de resultados, né? Por exemplo, você pode jogar o dado e sair 1 e 1, é uma possibilidade. Ou você pode jogar o dado, dar 1 e 2, sei lá, 4 e 4, 4 e 5, 6 e 3. Você vai jogar o dado, um primeiro dado vai dar um valor de 1 a 6, o segundo dado vai dar outro valor de 1 a 6. Aqui estão todas as combinações possíveis. Quais são os casos favoráveis, né? Já que probabilidade é igual a casos favoráveis dividido por total de casos. Então, quais são os casos favoráveis? Os casos favoráveis, nesse caso, são todos aqueles casos em que a soma der 5. O que eu preciso fazer? Eu preciso analisar e encontrar todos os casos possíveis que a soma de 5. Então, por exemplo, se o primeiro dado sair 1, o segundo dado sair 4, a soma dá 5. É uma possibilidade, é um caso favorável. Outro caso favorável, o primeiro dado sair 2, o segundo dado sair 3. Ou o primeiro dado 3, o segundo 2, o primeiro dado 4, o outro 1. 4 e 1, 5, 3 e 2, 5, 2 e 3, 5, 1 e 4, 5. Todos esses casos são favoráveis. Quantos casos tem favoráveis? 4. Bom, e o total de casos? O total de casos eu teria, né? Se sair o primeiro dado 1, aqui vai dar 6. Se sair o primeiro dado 2, eu vou ter 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, eu vou ter outros 6 casos. E aí a gente percebe que em cada um desses casos eu tenho 6, tá? Ou seja, eu tenho 6 vezes a soma de 6. 6 vezes 6, o total de casos possíveis, o total de combinação é 36. A probabilidade é a divisão de 4 por 36. O que a gente costuma fazer nesses casos é simplificar, deixar um valor menor. Então, por exemplo, tanto o 4 quanto o 36 eu consigo dividir por 4. Assim, 4 dividido por 4 dá 1. 36 dividido por 4 dá 9. Pessoal, isso aqui, gente, já é uma resposta. Qual é a probabilidade da soma dos dois dados ser 5? É uma chance em 9. É essa a leitura que nós fazemos. Uma chance em 9. Porém, eu posso responder isso aqui em forma de porcentagem. É só transformar essa fração em porcentagem. Eu vou fazer aparecer uma calculadora aqui para a gente poder calcular isso, tá?
Inclusive o cálculo aqui já está feito, mas eu vou fazer novamente. O que é o cálculo? Eu pegar o número 1 e dividir por 9. Quando eu faço isso, o resultado deu 0,1111 ou 0,111, né? Dá uma dízima periódica. Bom, vamos voltar aqui e escrever o seguinte. A probabilidade, então, agora eu vou colocar em porcentagem. A probabilidade é aproximadamente 0,111 e assim eternamente, né? Dá uma dízima periódica. Para a gente escrever em porcentagem, essa vírgula aqui, ó, ela anda duas casas. É como se eu tivesse multiplicado por 100. Por 100, porcentagem, né? Então, ele é aproximadamente 11, andou duas casas, né? 11,1%. Esse aqui é uma segunda forma de eu escrever a resposta. A resposta sempre vai estar ou em forma de fração, uma chance em 9, ou eu transformo essa fração em porcentagem, faltou o símbolo aqui de porcento, né? Que seria aproximadamente 11,1%. Espero que tenha entendido. Com mais alguns exemplos, eu acredito que vai ficar mais fácil de compreender. Até mais, galera!